As pessoas vão à igreja porque querem ser reconhecidas, elas querem fazer parte do grupo, elas querem ser importantes também quando estão entre nós. E nós muitas vezes ignoramos esse fato. E aí buscamos lá fora o extraordinário, aquilo que parece impossível, enquanto estão entre nós e nós não estendemos o braço. Perdão falar sobre esse assunto, desculpe você que está conosco, mas é uma necessidade de falar. Você que está conosco, você é muito importante para nós. Sabe, nós queremos que, como igreja, tenhamos essa sensibilidade que Cristo teve. Vamos primeiro à casa de Israel, esses que estão entre nós. Vamos falar desse amor, vieram aqui porque querem alguma coisa, porque precisam de alguma coisa. Querem de fato serem amigos, querem algum lugar que dê significado à vida. E nós aqui estamos. Se você está aqui hoje, sentir a necessidade de falar, fale comigo, fale com os amigos, fale com os líderes da igreja. Por favor, se aproxime. Se nós temos falhado, perdão, mas nós queremos poder ser mais eficientes, não por uma obrigação, mas motivados pelo amor de Cristo Jesus. Um segundo fato nos chama a atenção do texto. E uma lição que está aqui depende do próprio texto. E diz assim, o verso seguinte, que diz assim, no verso 7, indo pregar e dizendo. Ou seja, falar do amor de Cristo não é uma atividade como vamos jogar bola, não é uma atividade desportiva. Não é algo que praticamos no momento. Está dizendo que indo, ou seja, um gerúndio, algo que você faz continuamente, indo, ouvindo, pregar o Evangelho. Ou seja, algo que você deve fazer como uma rotina, não como algo isolado. Eu estava em um determinado lugar, em um lugar comercial, extremamente comercial, com pouco espaço para poder pregar. E ali estava um dos nossos irmãos. E ele dizia, convidando a pessoa, olha, na igreja nós temos essas atividades, nós temos esse programa de adoração, e ele talvez nem tenha percebido que eu estava a observar aquilo. E ele dizia, olha, sabe, a partir das 9 horas da manhã nós estaremos em adoração. Eu achei interessante, sabe, porque o local era comercial. E praticamente não havia espaço para que pudesse pregar o Evangelho, e ele estava ali dedicando o seu tempo para poder falar do amor de Jesus às pessoas. Ou seja, irmãos, existe lugar na nossa vida para poder pregar o Evangelho? Para poder falar, testemunhar de Jesus? Pensemos nisso. Lá no seu local de trabalho você pode fazer isso. Onde quer que você esteja, no ônibus, em casa, dá para você pregar o Evangelho. Então, primeiro, que é mesmo? Primeiro, pregar as pessoas que são receptivas. Segundo, o que é mesmo? Quem deve fazer? Uma atividade rotineira, pregar o Evangelho. E como diz assim, indo pregar o Evangelho, dizendo o quê? É chegado o reino de Deus. Ou seja, é uma mensagem que denota urgência. A Bíblia diz que denota urgência, uma necessidade de se pregar. Pregar de quê? É chegar o reino dos céus. Irmãos, ouçam bem aqui uma coisa. Por favor, olhemos com carinho. Esses dias atrás eu acho que é síndrome da senilidade. Vou traduzir. Síndrome da velhice. Foi o cometido desse mal. Eu nem sei se é um mal, eu acho que por fim pode ser uma bênção. Eu descobri, vou falar sobre o assunto. Alguns dias desses eu estive aqui e participei de uma cerimônia de sepultamento do irmão Alva. E ele nasceu no dia 1º, dia 3, coisa de agosto de 1942. E eu fiz as contas e ele faleceu aos 65 anos. 2 dias depois, eu fui até lá, a igreja de Vila Isabel, e a irmã Teomira, nasceu dia 15 de setembro de 1942. 65 anos. Eu fiquei pensando, meu pai,
Eu já estou com 50. E aí, então eu parei e perguntei: será que eu estou aproveitando o meu tempo para falar de Jesus? Na melhor das hipóteses, eu teria 20 anos mais. Será que o tempo ele não pode ser determinante para a gente poder saber o que é que nós vamos fazer da vida? Sabe, a necessidade de pregar da urgência do reino dos céus, irmãos. E os otimistas, aqueles que fazem projeções otimistas com relação a esse planeta, eles não acreditam que esse planeta vai chegar aos 50 anos. Daqui a 50 anos. Não faz a projeção dos 50 anos mais. Os otimistas. Pensem, os otimistas. Os pessimistas, talvez um pouco mais de 5 anos. E os realistas não estabelecem. Mas uma realidade, necessidade de falar o quê? Da volta de Jesus. Pregarem do reino dos céus. Pregarem, anunciarem. Assim devem proceder então os filhos de Deus que assumem essa postura de estar atendendo ao chamado do Mestre. Em primeiro lugar, ir à casa de Israel. Segundo, fazer da atividade missionária uma rotina. Terceiro, pregar, falar de quê? Da urgência da volta, do tempo da volta de Jesus. Terceiro, quarto, ele diz assim, está no texto, verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça vai. E ele diz o que mesmo? Que na verdade, quando você sai para poder pregar o Evangelho, o poder acompanhará aqueles que saem pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Esse é um poder concedido do céu. Esses dias atrás, a pessoa disse assim: pastor, por que a tua igreja não expulsa demônios? Eu falei assim, irmão, por uma razão muito simples. E que o poder de Deus na igreja do sétimo dia não permite que Satanás se manifeste. Não se manifesta porque o poder de Deus está, irmãos. Sabe, essa é a razão. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele concede esse poder. E esse poder ele acompanha os filhos de Deus. Essa autoridade está, então, sobre todos os filhos daqueles que se dispõem a ir. É algo, irmãos, que precisamos entender. Agora, o que ocorre é o seguinte: Deus ele não precisa, de maneira nenhuma, desse poder que eles querem miraculoso para poder extrair pedras nos rins. Deus não necessita disso, porque o maior milagre já aconteceu. Na vida de quem? Na minha vida. Porque antes era errante, antes era miserável, antes que alguém que lutava em favor do diabo, que trabalhava no diabo, hoje está transformado. Que é um milagre maior do que esse? Sabe, esse poder acompanhará você e a mim que vamos sair para poder pregar o Evangelho, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Então não temos que temer, irmãos. Podemos sair como discípulos, a própria lição está falando, não temos o que temer, irmãos. Podemos sair, porque onde, irmãos, o maior império que esteve sobre o planeta Terra, conhecido até hoje, chamado Roma, o Império Romano, que teve hegemonia sobre o planeta durante 500 anos aproximadamente, o cristianismo pincou a bandeira do príncipe Emanuel neste reino, irmãos. Então está evidente que o Evangelho, irmãos, este sim tem poder. E aliás, Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho eterno, porque esse é o poder de Deus para a salvação dos homens, irmãos. O poder, quando ele usa a palavra poder, quer dizer dínamos, que é a mesma palavra que vem a palavra dinamite. É uma explosão, irmãos. É uma explosão. Precisamos entender como é que o Evangelho prega. Esses dias atrás estava ouvindo sobre o evangelismo desta igreja dentro de Tucum. Como é que aconteceu? Houve uma rebelião, eles estavam dentro da cela. E ali, irmãos, todos se mantiveram tranquilos porque o poder de Deus estava ali e acalmou todo mundo. Sabe, irmãos, o Evangelho é poderoso. E por último ele diz assim, e esse é o detalhe, são 4 lições